Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidar então você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes. Está acabando. Um livro tão precioso, tão precioso. Eclesiastes, hoje nós vamos ler o capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8, e se Deus assim nos permitir, não der outra direção, domingo que vem, a gente encerra esse livro, depois de um tempo tão gostoso, de muito aprendizado, naquilo que Salomão nos deixou. Eclesiastes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Vou ler a palavra, os irmãos acompanhem comigo, e logo depois você mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos meditar na palavra do Senhor. O texto diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fazes todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Feche seus olhos, peça ao Senhor que fale ao seu coração, peça ao Senhor que a palavra lida possa penetrar na sua alma, e como o pastor Tárcio nos ensinou, se o Senhor realmente falar com você, peça ao Senhor para que você possa então obedecer à voz dEle. Deus, obrigado pela sua palavra, seu poder manifesto. Ela é suficiente para nós, ela é verdadeira, ela é fiel e justa. Que nós possamos observá-la e aplicar as verdades aqui escritas em nosso coração, e que possamos crescer na graça e no conhecimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, estamos vendo um desastre acontecendo no sul. Mais uma vez. E dessa vez eu fiquei assim muito chocado com a cidade que foi 90% destruída. E quando você olha as imagens, e na minha cabeça ficava pensando assim, gente, vai para onde? Corre para onde? Mais de 700 pessoas feridas, alguns mortos, e pensando em como aquelas pessoas vivenciaram aquela situação. E diante disso, me veio uma pergunta, na verdade uma pergunta que já vem com uma resposta, né? O Brasil está preparado? Não está. Há pouco tempo passou um furacão por baixo dos Estados Unidos, ali, não foi assim? Na América Central, teve um furacão que passou há pouco tempo, e as notícias vinham acompanhando aquele furacão, e você via as pessoas já se abrigando, porque lá, de alguma forma, já estão acostumados com tal tipo de situação, então eles têm os seus abrigos, estão preparados. Mas no Brasil, imagina que eu chamo o Simon, vem cá fazer uma casa para mim, Simon. Ele está doido para fazer uma casa para mim, irmão. Ainda bem que eu já tenho uma. Mas ele mexe lá de vez em quando. Simon, você vai fazer uma casa, mas você vai começar com um porão aqui, viu, Simon? Vai fazer aqui um porão, um lugar, para que eu possa me proteger quando vier uma tempestade. Qual é o brasileiro que começou a fazer uma casa desse jeito? Tem alguém?
Por que o brasileiro nunca fez isso? Porque o brasileiro se enganou com uma canção secular, onde até o ímpio diz assim, que eu moro num país tropical. E o ímpio vai dizer assim, abençoado por Deus e bonito por natureza. Essas coisas não vão vir sobre nós. Olha o que o ímpio é capaz de dizer. Essas coisas não sobrevêm, nós estamos imunes. Que é isso? O Brasil é um país maravilhoso. E agora Deus está dizendo, está mostrando, deixa eu mostrar para vocês quem eu sou, espera aí. Vem cá. E nós já vimos uma segunda situação, porque o sul ficou debaixo d'água há pouco tempo. Há pouquíssimo tempo, aquele estado ficou tomado de água. Observe que a situação que nós vivemos no Brasil, ela mostra o despreparo para o dia mau. O Brasil é conhecido como país do quê, gente? São duas características que levam o Brasil para o mundo. Olha que desastre é um país como o nosso, do tamanho do nosso, ser reconhecido por essas duas características. É do futebol e do carnaval. Que desastre! Como pode? Mas quando você olha para o brasileiro ele gosta de quê, gente? O brasileiro gosta de compromisso? O brasileiro é um cidadão comprometido? Vamos ser sinceros, gente, sim ou não? Não é. Estamos falando de forma geral, tá, gente? Não estou falando que você não é comprometido, não. Ou, peraí, pode ser que no decorrer do sermão você comece a ter que repensar. Vamos lá, calma lá. Mas, de maneira geral, o Brasil gosta de um negócio que nós crentes somos apaixonados. Nós gostamos de quê? De festa. Churrasco. É, meu garoto. Chama o crente para ir para a vigília, passar a noite na vigília. O crente vai? Ô irmãos, o crente vai? Vai meia dúzia de crente, correto? Vai o crente de verdade, servo de Deus, temente, Senhor, vai. Mas você conta no dedo, ok? Mas aí você chama para o churrasco. Vai o crente e o não crente, vai todo mundo. Não tem... Percebe, irmãos? Nós precisamos começar a trabalhar a nossa mente. O que Paulo escreve aos Romanos, a renovação da mente. Nós estamos precisando regular a nossa mente quanto aos tempos maus, aos dias do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias. Você tem dúvida disso, meu irmão? Que nós estamos vivendo os últimos dias? Nós estamos nos últimos dias, e estes últimos dias são marcados pelo que Jesus diz, onde as pessoas elas casavam e davam-se em casamento, aonde elas não estariam aguardando, elas não estariam esperando, onde as pessoas estariam vivendo a sua vida de maneira corriqueira, comum, e vamos tocar a vida. Essa é uma verdade do fim. O amor de quase todos... Pronto, é uma verdade do fim, nós estamos vivendo essa verdade. Então, nós precisamos observar o nosso tempo, e principalmente aqui nós brasileiros, e pensar quanto nós estamos preparados para o dia mau. Nós festejamos, mas quando vem um desastre, aquilo acaba com tudo. E você não está preparado. E Salomão, ele começa a escrever aqui o capítulo 11, e é tão interessante porque nós precisamos olhar para o texto e compreender, primeiro, isso aqui é uma poesia hebraica, nós estamos aqui nos livros poéticos, e nós vimos no capítulo passado, para você que não esteve aqui, que não ouviu, Salomão falando aqui sobre a ideia de não ser estúpido. Ele trouxe uma ideia onde a estupidez, ela traz prejuízos terríveis para o homem. E ele faz isso de uma forma mais proverbial, então ele traz 10 pontos, aonde mostra que a estupidez é devastadora para a vida do homem. E depois você pode ler então o capítulo 10, você que não participou aqui, para que você então compreenda
aquilo que Salomão disse, e disse assim, olha, não seja estúpido, porque a estupidez ela destrói, a estupidez ela acaba com todas as coisas que estão à sua volta, a estupidez coloca a sua vida em risco, e tantas outras coisas dentro dessas 10 lições que Salomão ensinou aqui no capítulo 10. Mas agora ele chega no capítulo 11, e ele vai tratar de maneira humana, olhando para a vida, de uma vida financeira, uma vida administrativa, uma vida no campo, uma vida onde ele vai dizer assim, olha, olhando para esta vida, e muitas vezes você percebeu Salomão dizendo que ele observa debaixo do sol, ele está observando a vida vivida na terra, em muitos momentos ele está desconsiderando a vida na glória, para ensinar a gente como viver nessa terra, e ele então vai trazer algumas lições de como nós podemos vencer o dia mau, como nós podemos nos preparar para o dia mau. Por isso que no capítulo 10, ele fala assim, olha, não seja estúpido, cuidado com a estupidez, ela é devastadora, ela acaba com tudo. Então deixa eu ensinar você como você deve viver, para que quando o dia mau chegar, você esteja preparado. E eu quero falar sobre esse tema com você, preparado para enfrentar o dia mau. Uma vez que nós brasileiros não temos esse costume, uma vez que o brasileiro vive achando que as coisas nunca vão acontecer na nossa vida, e isso acontece muito com a morte, porque nós temos vivido dias onde o brasileiro está achando que não vai morrer, vai viver 1000 anos, e ele vive a vida como se ele fosse ser eterno aqui nessa terra. Mas Salomão diz, olha, tem um dia, esse dia é mau, esses dias são muitos, mas nós vamos ensinar e vamos aprender, ele vai nos ensinar e nós vamos aprender com ele aqui, algumas lições, para nós então, estarmos preparados para o dia mau. E a primeira lição que ele vai nos ensinar aqui no verso 1, é que nós devemos fazer investimentos, devemos investir. Olha o que ele diz, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eu preciso que você entenda que Salomão está falando de finanças mesmo, ele está falando de dinheiro mesmo, e aqui nesse texto, nós precisamos levar a nossa mente lá em 1 Reis, capítulo 10, no verso 22 e 23, aonde ele faz menção aos navios que são enviados pelo mar, para trazer ouro, as madeiras, os tesouros que vêm de outros lugares. Então ele lança esses navios na água, e esses navios, eles estão indo vazios, é um investimento, ele está ali adquirindo aquelas coisas que possivelmente vão chegar. Há dificuldades, o navio pode não chegar, o navio pode naufragar, mas ele diz assim, olha, lança os navios, põe os navios na água, porque assim, se você fizer, eles retornarão, e se retornarem, quando retornarem, retornarão com o tesouro, retornarão com aquilo que é precioso. Salomão está falando de investir, nós devemos investir. Financeiramente, o brasileiro não tem essa capacidade, e eu quero que você caminhe comigo por enquanto, naquilo que nós observamos debaixo do sol, porque depois eu vou fazer aplicações espirituais. Primeiro eu quero olhar para o texto, para aquilo que Salomão está trazendo no texto, para que depois nós possamos então aplicar de maneira espiritual. Então primeiro aqui é investimento. O brasileiro é ruim de investimento. O brasileiro que tem, o que ele faz? Ele gasta. E ele gasta só o que ele tem? O brasileiro compra o que ele não precisa, com o dinheiro que ele não tem, para agradar pessoas que ele nem conhece. Essa é uma característica do brasileiro. E Salomão está dizendo assim, olha, depois de dizer assim, cuidado com a estupidez, não seja estúpido, ele fala assim, comece a investir. Invista. Faça bons investimentos, lance o teu pão sobre as águas. Pode ser que você não saiba muito bem se dará ou não o retorno, mas faça investimentos. Mas ele não para por aí. Ele diz no verso 2 que, além de fazer investimentos, nós devemos ser generosos. Leia o verso 2 comigo, o texto diz, reparte. Bom, vamos ser generosos também.
Salomão diz assim: não só faça investimentos, mas comece a investir, comece a repartir com as pessoas, tenham pessoas junto com você, tenham pessoas ao seu lado. E eu fiquei pensando assim, naquela cidade que foi destruída lá no sul, falei, gente, já pensou? Você tem um vizinho extremamente soberbo, extremamente arrogante, extremamente autossuficiente, e de repente um furacão vem, e acaba com tudo. Acaba com tudo. E aí, um olha para um lado, um olha para o outro, e aí você tem 2, 3 vizinhos que já estão acostumados a se ajudar. O que eles vão fazer? Eles vão se ajudar. E aquele que é arrogante fica como? E aquele que, enquanto a sua vida estava, legal, ele ignorou os demais? Salomão está dizendo assim, cuidado, reparta. Reparta com 1, reparta com 2, reparta com 7, reparta com 8. Divida as coisas, compartilhe as coisas, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Você não sabe o que vai acontecer sobre a terra. Então, as 2 primeiras lições que Salomão traz estão relacionadas a você investir e aguardar, porque certamente o investimento ele te trará um retorno, mas a sua generosidade também te trará retorno no dia da adversidade. A sua generosidade fará com que você de alguma maneira seja suprido, seja suportado por alguém, alguém te dê suporte no dia da adversidade. Mesmo que ambos passem pela adversidade, um vai dar suporte ao outro, um vai ajudar o outro. E é tão interessante porque o verso 3, Salomão parece que você olha para o texto, você fala assim, gente, mas esse negócio parece que foi escrito aqui aleatoriamente, o que Salomão está pensando? Porque do nada, ele diz que se as nuvens estiverem cheias, ela vai derramar água na terra. Se a árvore cair para o sul ou para o norte, onde ela cair, ela vai ficar. Sabe quando a gente usa aquela expressão assim, eu garanto que se você investir, você vai ter retorno, e eu garanto que se você for generoso, no dia da adversidade, alguém vai te socorrer. Eu garanto, como 2 mais 2 são 4. Já viu essa expressão? É isso que Salomão está dizendo aqui no verso 3. Salomão está olhando para o verso 3 aqui, e fazendo uma descrição de um fato real, olhando para a natureza, e ele está dizendo assim, olha, eu garanto para você, que se você investir, certamente você terá retorno. Eu garanto para você que se você for generoso, no dia da adversidade, alguém vai estender a mão para você. Eu garanto para você, assim como você olha para as nuvens, e elas estão cheias, e você tem convicção de que vai derramar água, assim como se uma árvore cair para o sul, ela vai ficar, se ela cair para o norte, ela vai ficar. É isso que ele está dizendo para nós. Ele está fazendo uma afirmação. Dentro da poesia hebraica, ele está reforçando aquilo que ele disse no primeiro e no segundo verso. Então, pense comigo, faça investimentos, invista, não pense que você vai viver a vida aqui, que nada vai acontecer com você, seja generoso, olhe para as pessoas e abençoe pessoas enquanto você pode, seja gentil com as pessoas, seja gentil com o seu vizinho. É muito ruim quando você tem vizinho que você não é gentil com ele, sabe por quê? Porque quando você tem um problema, a primeira pessoa que pode socorrer você é quem? É o seu vizinho. Pô, incrível que pareça, no acidente que a Adriana sofreu, há 2 meses atrás, quem tirou ela do carro foi meu vizinho, estava vindo atrás dela, tirou ela do carro, ajudou ela, socorreu ela, e aí foram chamou quem? Chamou os vizinhos. E ela chamava a mãe dela, a Lauricena. O Sama pediu para você adotar ele, o Nivaldo. A Adriana, ela foi adotada pela Lauricena. Os filhos de Nivaldo e Lauricena. Nossos vizinhos são bênção. Independente se eles são ímpios ou não, irmãos. Salomão não diz assim, reparte com o crente, hein? Reparte com 8 crentes, escolhe 8 crentes aí e reparte com eles. Fala isso não, reparte com 7, reparte com 8, reparte com quem tiver que repartir. Como eu moro lá na roça é um negócio mais gostoso, porque você tem esse negócio de comunidade, né, Lauricena? Lá a gente colheu lá um negocinho, você leva para o vizinho. Lá você faz, e como eu sou o que
menos tem habilidades, né, rurais. Eu sou o que não tem habilidade rural. Eu tenho meus assessores aqui que me assessoram de vez em quando. Então, dificilmente eu tenho alguma coisa para oferecer, mas eu estou sempre recebendo alguma coisa, gente. Sempre tem um vizinho deixando uma sacolinha lá para mim, sempre. E eu falo assim: Senhor, eu garanto que se um dia eu for bom na agricultura e eu conseguir, eu vou também oferecer para os meus vizinhos. Porque o vizinho é aquele que vai te socorrer na hora da adversidade. Faça investimento, seja generoso. Mas a terceira lição que Salomão traz aqui para a gente, é para que você saia do mundo das ideias, para que você seja prático, e pare com teoria. Olha o que ele está dizendo no verso 4, leia comigo o verso 4, todos juntos em alto e bom som. O texto diz: quem somente observa o vento, e quem? Sai da teoria, pelo amor de Deus. Na agricultura, essa lição é para mim. Mas é porque eu não sei mexer no negócio. Então fica lá, pego uma lição, o Cornélio me fala assim: pastor, mas tem que fazer assim, assim. Eu falo: mas eu não sei fazer isso. Aí o Hélio fala: não, mas vem cá, vamos fazer, tem que fazer isso, isso, isso. E o Rafael fala assim: como que Deus pode ser com esse pastor, porque meus negócios ainda dá umas frutinhas lá ainda. Aí quando chove, eles falam: a irrigação ligou hoje, né, pastor? Ligou a irrigação. Preste atenção, nós não podemos ficar no mundo das ideias. Que dia que eu vou plantar? Como é que... não vai chover não. Nunca vai plantar. Mas está ventando demais. Mas está chovendo demais. Nunca vai colher. E você fica sempre na teoria, sempre olhando para o vento, sempre olhando para o sol, sempre olhando para a chuva, sempre achando uma desculpa, sempre pensando numa desculpa. E Salomão está dizendo assim: olha, se você ficar buscando desculpa, você nunca vai colher, você nunca vai plantar. Não vai ter nada. Abandona a desculpa. E ele usa aqui o verso 5 para dizer por que você tem que sair do campo das ideias, por que você tem que parar com as suas desculpas, porque ele vai dizer o seguinte: olha, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que fazes todas as coisas. Para de ficar no campo da teoria, porque você não pode descobrir aquilo que Deus planejou, aquilo que você não tem consciência e que Deus não te deu a saber. Simplesmente faça. Nós estamos precisando, irmãos, como brasileiros, ser mais ativos. E nós, parece que depois da pandemia, descobrimos uma vida teórica, uma vida de muitos estudos, de muitas ideias, e as pessoas então começaram a viver no campo das ideias. E as pessoas vão para as redes sociais, e elas vão dizer o que um pensa, o que o outro pensa, o que o outro pensa. Aí você já deve ter visto alguém postando aquele vídeo assim: um dia alguém diz que pode comer ovo, que o ovo é bom para isso, para aquilo e aquilo outro, e de repente vem um segundo e diz assim: ovo mata você, você não pode comer ovo. E aí você fala: não posso comer ovo. Aí o outro vai dizer assim: comer tal coisa, vai fazer isso, isso, isso. Aí o outro diz: não come isso não, porque isso aí vai matar você. E aí alguém fez um vídeo desse e colocou aí nas redes sociais, e você fala assim: então eu não vou comer nada. Eu vou viver de vento. Porque um diz que o ovo é bom, o outro diz que o ovo mata. Um diz que o café te acorda, o outro diz que ele te faz dormir. O outro fala que não sei o quê, um fala uma coisa, o outro fala outra. E nós vamos acreditar em quem? Enquanto isso, o que você está fazendo? Nada. Enquanto isso, sua saúde está indo de mal a pior. Porque você não sabe se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. E você está esperando que alguém diga para você o que você tem que fazer. Você está esperando que alguém diga: não, se você pegar o ovo e misturar ele com a farinha, e botar um leite, e bater ele, vai sair um bolo. Você está esperando que alguém diga. Só que aí vem outro na nossa geração, que está dizendo assim: não faz isso não. Se você fizer isso, não vai dar certo, porque o ovo vai misturar com o leite, que vai criar não sei o quê, que vai fazer isso e aquilo, isso aí no final das contas vai te dar câncer. Olha o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Olha como que a nossa sociedade está vivendo. Salomão está dizendo: peraí, vai vir um dia mau,
Tem um dia mau que ele pode chegar. E você não pode ficar olhando para as teorias. Você não pode ficar no campo das ideias. Porque se você ficar no campo das ideias, você nunca vai plantar, você nunca vai fazer nada. E se você não fizer nada, você nunca vai colher. Simples assim. Porque você não tem capacidade de descobrir as coisas de Deus. Você não pode afirmar que Deus vai fazer assim ou assim. Você não tem condições de descobrir os desígnios de Deus. Então faça aquilo que está diante de você. Sai da teoria, comece a praticar, comece a viver, comece a fazer. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil com a criação dos filhos, porque os pais não deixam os filhos errarem. Eu conversava com alguém no gabinete esses dias, não estou me lembrando quem, mas eu disse, olha, você já tomou um choque? A pessoa, já tomei um choque. Então você sabe que o choque o negócio é ruim, não sabe? Você já tomou um choque, irmão? Se você nunca tivesse tomado um choque, você ia saber como é que era o choque? Então se alguém virou para você, você passou aí 40 anos, nunca tomou um choque, e alguém vira para você, olha, não encosta ali não, que ele dá choque. Você não sabe o que é isso. As crianças estão vivendo dessa maneira. O mundo das ideias está tomando a vida das crianças, e as crianças não estão sendo experimentadas. O filho não pode cair, o filho não pode chorar, o filho não pode sofrer o bullying. Eu fui chamado de orelhudo até 20 e tantos anos, irmão. Até que eu fiz uma cirurgia e fiquei lindo. Viu? Fiquei maravilhoso. Eu fui dumbo minha infância inteira, irmão. Nunca morri por isso. O gordinho era gordinho, o magrelo era magrelo. Nossos filhos não estão passando por esse processo, nossos filhos estão na teoria. Nós estamos vivendo num campo teórico onde ninguém vive a prática. Ninguém vive a prática. Não se deixa os filhos viverem. Eles não tropeçam, eles não caem. Tem sempre alguém impedindo que eles caiam. Não sabe viver, nunca vai semear e nunca vai colher. Então Salomão está dizendo, olha, sai do mundo das ideias, vamos viver, vamos praticar, vamos viver a vida, vamos aprender com os erros. Errar é bom demais, irmão. Como assim, pastor, errar é bom demais? Porque se você não errar, você não sabe que está errado. Errar é bom demais. Agora, você pode aprender com o erro do outro. Isso também é muito importante. Mas se você não fizer, vem aí, a Helena hoje estava mexendo com comidinha lá em casa, passou o dia fazendo comidinha, ela quis enfiar uns trem no micro-ondas, e eu falei, vamos lá, aqui você só não pode pôr coisas de ferro, tá? Nada de ferro, viu minha filha? Porque aí tem umas coisas de plástico aqui, você vai, então beleza. Aí ela queria que a comidinha dela cozinhasse, irmão. E não vai cozinhar, eu expliquei para ela, mas o que eu tive que fazer? Ô mamãe, vocês que estão aqui, na moral, de todo coração, vocês iam deixar seu filho enfiar o negócio no micro-ondas? Você não ia não, mãe. Meia dúzia aqui talvez podia pensar, mas graças a Deus a mãe estava dormindo. A mãe estava dormindo, aí o pai faz o quê? Bota no micro-ondas. Põe lá, minha filha. Ela tirou aquele negócio que tinha uma mistura de farofa com arroz cru, com macarrão, com couve. Tinha couve, a mãe dela fez couve, deu umas couve para ela botar lá e ela colocou. E aquele negócio saiu cheiroso do micro-ondas. E ela tirou, olha pai, está cheiroso. Eu falei, tá mesmo, hein? Você vai ser uma bela de uma cozinheira? Que coisa boa, que maravilha. Tem que praticar, irmãos. Tem que fazer para saber, isso não dá certo, não, isso aqui dá certo. Nós estamos com muito medo de errar. E com medo de errar, ninguém faz nada. Você fica olhando para a nuvem, a nuvem vai atrapalhar a minha plantação, nunca vai plantar. A chuva não vai colher, pronto. Acabou. Mas Salomão então traz uma quarta lição, onde ele diz para a gente que a gente não deve parar de semear. Por isso ele diz, sai do campo das ideias,
sai do campo das ideias e semeie, semeie, lance a semente, lança de manhã, lança de tarde, lança a semente. Verso 6, leia comigo, verso 6, todos juntos, o texto diz: semeia pela manhã, se esta ou aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Não pare de semear. Não plante uma semente e cruze os braços. Planta uma, planta duas, planta três. Faça uma atividade, faça outra atividade, faça outra atividade. Os seus investimentos não podem ser apenas em uma única coisa. Tem que diversificar. E você não pode parar. E isso é tão interessante, irmãos, porque quando li esse texto, eu fui vendo isso na prática. Cornélio plantou para mim 3 coco-anão. Um ficou maravilhoso. Um está lá mirrado, e o outro morreu. Tudo bem que eu já falei que a irrigação não é só quando Deus manda, né, irmãos? Aí também haja planta para aguentar, né? Mas uma verdade aconteceu, e quando eu li esse texto, eu falei, gente, esse negócio aconteceu com os cocos. Mário me deu 2 mudas de tâmara. Uma já está lá com 1 metro e tanto. A outra morreu. As 2 estavam um do ladinho da outra. Gente, como que o negócio é assim? Talvez você não está plantando, talvez você não está compreendendo, porque você nunca plantou alguma coisa. E o negócio da planta é um trem viciante, porque você começa a plantar uma plantinha, de repente sua casa está uma floresta. É assim que o negócio funciona. Então, se você não quer fazer da sua casa uma floresta, não ponha nem uma plantinha lá. Porque se você botar uma, daqui a pouco você está mudando para a roça. Tá? Então, Salomão está dizendo assim, olha, é assim que funciona. Planta uma, planta 2, planta 3, planta 4, porque pode ser que todas elas brotem, frutifiquem, mas pode ser que uma seja boa e a outra seja ruim. Não cesse, não pare. E ele vai finalizar então aqui a última lição. Desfrute de cada dia da sua vida. Desfrute de cada ano da sua vida. Verso 7 e verso 8. O texto diz, leia comigo, a parte A do verso 8. Verso 7 e a parte A do verso 8. O texto diz, doce até aqui, regozije nos seus dias e nos seus anos. Parece que nós estamos vivendo um tempo onde ninguém quer levantar, irmão, da cama. Parece que nós estamos vivendo numa sociedade que as pessoas, elas não querem ver a luz do sol. Não estão alegres, porque elas levantam de manhã, se está chovendo, ai, está chovendo. Se está calor, ai, que calor. Se está frio, ai, que frio. Ninguém regozija ao amanhecer e agradece ao Senhor. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão olhando para a vida como um negócio muito maçante, muito cansativo, e nós estamos, todo mundo extremamente exausto, cansado, e Salomão vai dizer, desfruta a vida, aprende a desfrutar a vida, aprende. Eu gosto muito de olhar para as coisas práticas da nossa vida, e quem tem filhos aí, os menores, você vai saber do que eu estou falando, porque o filho de 7 anos, parece que ele está andando em câmera lenta. É assim? Você já viu o seu? É assim? Você tem um filho que ele parece que está andando em câmera lenta, e você fala assim, vai, escova o dente, vai, veste a roupa. Na adolescência, os juniores é assim também, Milene? Vai piorando, o negócio vai ficando mais, mas então, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Olha só, presta atenção, olha como é que esse negócio é gostoso se observar a vida, a prática. Eu comecei a pensar assim, será que é eles que são lentos, ou nós que estamos acelerados demais? Você já parou para pensar nisso? Será que são os nossos filhos que estão lentos?
Ou será que você está acelerado? Porque a gente é só assim, vai, veste roupa, vai escola dele, toma banho, vamos fazer comida. A vida nossa está desse jeito. Irmãos, qual foi a última vez que você levantou cedinho? Olhou para o céu, para a vida, sentou e tomou um café gostoso, calmou o coração, vestiu sua roupa depois de tomar um banho, bem gostoso, demorado, vestiu sua roupa, saiu bonito, olhou no espelho, mesmo que seja seu uniforme do trabalho, penteadinho, e foi para o trabalho. Qual foi a última vez que você fez isso? Se você pega serviço 8, você acorda às 7h30, e quer fazer tudo em meia hora, e chegar no serviço 8. Aí você fala assim, minha criança está muito lenta. Ô irmão, estou falando mentira aqui, irmãos? Salomão está dizendo assim, olha, a gente precisa aprender a desfrutar a vida. A gente precisa aprender a desfrutar os anos. A vida vai chegando, a vida vai passando, as fases da vida. Você pega a nenenzinha ali do Iago, a Catarina, e você desfruta daquele nenenzinho gostoso que todo mundo quer pegar, e que daqui uns dias já não vai estar esse nenenzinho mais, e ela já está ali chorosa, porque passa rápido demais, há poucos dias era o bebezinho, que daqui a pouco está andando. E quando nós piscamos, a vida passou. Quando nós piscamos, as coisas se foram. E Salomão está dizendo para a gente assim, olha, desfrute a vida, desfrute dos seus anos. Cheguei aqui nessa cidade com os meus 32 aninhos, parece que foi ontem, irmãos. Já estou beirando nos 40, nos 50, 40 já foi. Eu já estou olhando para os 50. Nós já estamos vivendo, eu estou vivendo no 40 a mais, olhando para os 50 a mais. Você pensa que a vida, ela passa. E Salomão está dizendo assim, olha, e tudo isso precisa ser vivido de maneira sábia, para que você possa enfrentar o dia mau. Porque ele termina esse texto, dizendo o seguinte, olha o que o texto diz, preste bastante atenção nisso. Depois de tudo isso, irmão, depois de todas essas lições, invista, seja generoso, seja prático, sai do mundo das ideias, não pare de semear, desfrute o dia. Ele vai dizer por quê. Ele vai dizer assim, olha, porque contudo, você deve se lembrar, não se esqueça, tenha consciência, lembre-se que há dias de trevas, há dias maus, há dias terríveis, e ele fala o seguinte, não são poucos dias não, não são alguns dias não, ele diz, são muitos dias, e quando ele termina esse texto dizendo assim, olha, tudo quanto sucede é vaidade, eu preciso olhar para toda a estrutura desse livro, onde Salomão olha para a vida debaixo do sol, e ele diz que a vida debaixo do sol é tudo vaidade. Eu preciso olhar para esse texto, e não só fazer desse texto algo humano, natural, carnal, físico. E eu quero desafiar você a olhar aqui as aplicações desse texto, e eu quero fazer isso rapidamente. Em primeiro lugar, nosso investimento maior tem que ser no reino de Deus. Nós precisamos investir no reino de Deus. Eu não acredito que Salomão estava escrevendo, mandando a gente investir dinheiro em banco. Apesar de ser um fato, tá? É real, tudo que eu disse aqui é real, ele disse isso mesmo, mas eu não acredito que o propósito seja esse, tudo aquilo que ele viveu na prática, como nós olhamos para a criação de filhos, como nós olhamos para a nossa vida cotidiana, e nós olhamos para isso de maneira espiritual, nós precisamos entender que Salomão está dizendo para a gente que a gente tem que investir no reino de Deus. E quando eu olhava para esse texto, eu me lembrava de Mateus 13, 44, onde Jesus propõe uma parábola e diz que um homem encontrou um tesouro no campo. O que aquele homem fez?
Ele correu lá, irmãos, vendeu tudo que ele tinha. E ele fez um investimento. Porque o reino dos céus, Jesus está dizendo assim, o reino é como um homem que estava no campo e ele encontrou um tesouro. E ele vai lá e ele vende tudo que tem, e ele compra aquele campo. Aquele homem investiu no reino. Nós precisamos investir no reino. A nossa vida não é aqui, irmãos. Nós somos forasteiros nesse mundo. Nós não podemos querer somente as coisas humanas, as coisas terrenas. Nós não podemos querer só ter uma conta bancária cheia. Nós não podemos querer apenas ter casas e carros e ter boas roupas e filhos bem criados em boas escolas. Tudo isso nós fazemos aqui pela graça e a misericórdia de Deus, mas esse não pode ser o nosso maior investimento. O nosso investimento precisa ser o reino de Deus. E eu pergunto para você, você tem investido no reino de Deus? Você tem lançado todas as suas fichas no reino de Deus? Você tem colocado todas as suas forças no reino de Deus? Ou você tem gastado o seu tempo com as coisas humanas, terrenas? Ou você tem preferido investir naquilo que é material, físico, carnal? Uma reflexão que você precisa fazer hoje. Mas quando nós pensamos em generosidade, quando eu olho para esse texto, eu preciso pensar que muitas pessoas precisam de nós. Muitas pessoas precisam do nosso apoio. Nós somos evangelistas. Nós somos pessoas que, como crentes, nós precisamos brilhar a luz de Cristo, para que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Eu preciso, como uma pessoa generosa, saber que aquilo que eu faço para as pessoas, não é para que elas vivam nada aqui na terra, é para que elas tenham o reino de Deus, e vivam o reino de Deus, e para que eu possa então também, como alguém generoso com elas, viver no reino de Deus, e esta vida de reino. E aí olha o que está escrito lá em Mateus, capítulo 10, no verso 40, diz assim: quem vos receber a mim, me recebe. E quem me receber, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem der a beber, ainda que seja um pouco d'água fria, a um destes pequeninos, por ser estes meus discípulos, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. A nossa generosidade, ela está em função de algo muito maior do que simplesmente aquilo que alguém pode te ajudar aqui, como seu vizinho tirar de um acidente de um carro. Nós cuidamos das pessoas e nós dedicamos tempo às pessoas e nós valorizamos pessoas, porque este é o nosso dever para que nós então possamos vivenciar este galardão no céu. Você não pode viver sua vida olhando para a terra. Se você fizer isso, você é o mais infeliz dos homens. A sua generosidade não pode ser pensando apenas que se você for generoso com o seu vizinho, ele vai colocar um cacho de banana na sua porta. Isso é muito medíocre. Isso é insano. Nós precisamos pensar que o bem que eu faço para o meu vizinho tem o olhar do Senhor diante de mim, mostrando que eu sou um servo do Senhor. Uma parábola que vem à minha mente quando eu penso nessa generosidade é o bom samaritano. Aquele que parou, cuidou e disse assim: olha, se faltar mais alguma coisa eu vou voltar aqui e vou terminar de pagar o que gastou a mais. E aquele moço estava preocupado com o quê, irmãos? Aquele moço era um moço samaritano, rejeitado, alguém que os judeus tratavam como impuro. E o Senhor Jesus usa aquela parábola para dizer assim: quem que é o próximo? A pergunta que foi feita para Jesus foi essa: quem que é o próximo? E aí eles têm que responder. E Jesus fala: e aí, quem que foi o próximo? Aí o judeu tem que falar que foi quem? Ah, foi o samaritano. Pensa que ele devia ter falado entre os dentes, né? Samaritano. Porque não podia admitir tal coisa.
a nossa generosidade, ela está com vistas ao reino de Deus, à glória de Deus, e aquilo que o Senhor já fez por nós. Nós já fomos aceitos, o Senhor já foi generoso conosco, porque nós não merecíamos, você não era merecedor, você não tinha direito nenhum, você era um pecador em trevas, e o Senhor então te resgata. O Senhor foi generoso demais com você, e você precisa transmitir a mesma generosidade aos outros, ao próximo. E quem é o próximo? É o inimigo, é aquele que você rejeita, é o próximo. Ame o próximo, seja generoso com o próximo. Mas quando nós pensamos no campo das ideias, isso é uma das coisas que mais tem me preocupado. Nós estamos vivendo um tempo de crentes teóricos, nós estamos vivendo um tempo onde os crentes são teóricos, onde os crentes estão se tornando membros de igrejas de maneira teórica, aonde o que basta para o crente é fazer membro do hall de uma determinada denominação, e eles não conseguem praticar o reino. Irmão, talvez você não seja um desses, e se você não é um desses, você precisa despertar os demais, aqueles que estão à sua volta, que você está vendo que é assim. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão escolhendo que tipo de igreja elas vão reunir, porque que igreja que me agrada mais? Na sua igreja, onde ela decide então ser um membro e fazer a sua pública profissão de fé, e participar e fazer votos, sabe o que a pessoa tem coragem de fazer? Escolher que tipo de culto ela vai, que tipo de reunião ela vai participar. Agora pense comigo, nós somos povo de Deus, corpo de Cristo. Imagina que nós temos o privilégio de nos reunir como corpo de Cristo. Aí você tem a opção de ficar no mundo das ideias. Eu não vou não. Eu não gosto muito daquela preletora não. Eu nem conheço aquela preletora. Eu nem sei. Eu não gosto muito desse. Não, eu vou deixar para depois. Eu vou esperar aquele programa X, que eu vou naquele programa. Não vou levar minhas crianças agora nesse evento, não, porque... E você começa a criar uma série de situações. E você traz no campo das ideias tantas coisas. Está chovendo, está sol demais, está frio demais, está calor demais, eu estou doente, eu estou assim, eu estou assado, eu estou não sei o quê. E por fim você não cultua Deus. E por fim você passa o ano onde você não conseguiu ter o prazer de reunir com a sua igreja, com os seus irmãos, para celebrar o Senhor. O campo das ideias é um negócio muito perigoso para o reino. E eu vou dizer para você por quê. A começar da música. Conversava com a equipe de louvor aqui no início do culto. Existe uma falsa ideia de que as pessoas que estão aqui em cima precisam tocar algo que agrade você que está sentado aí embaixo. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira, irmãos? É verdade. Alguém acha que é mentira? Não, pastor, é mentira, é verdade, não. Não tem problema não, irmão. Nós somos livres. Foi para a liberdade que o Senhor nos libertou. Essa não é uma verdade. As pessoas que estão aqui em cima, elas precisam, junto com você, elevar a sua mente a Deus. O seu canto, aquelas letras que aparecem aqui, precisam agradar a Deus, precisam chegar ao Senhor, e o Senhor precisa ser agradado. Mas nós vamos no mundo das ideias, onde nós achamos várias ideias, e onde nós temos várias teorias, e onde nós pensamos várias coisas, onde você vem para um culto, e ao invés de você levar o seu pensamento a Deus, e você adorar o Senhor como o corpo de Cristo, você fica questionando se essa música deveria ser assim ou não, se o negócio devia estar desse jeito ou não, se a luz podia estar assim ou podia estar daquele jeito, e você começa a questionar, e você não adora a Deus. Quantas vezes você entrou aqui neste templo e saiu dele sem adorar a Deus?
Quantas vezes? É uma reflexão que você precisa fazer. Vamos derrubar isso tudo? E vamos para o meio de um pasto adorar o Senhor? Fica melhor. Porque em nada tira a sua atenção. A gente acaba com esse trem de projetor. Você aprende a cantar a música. Quem aqui sabe de cor as 4 músicas que foram cantadas aqui hoje? Levanta a mão assim, eu sei de cor. Canto ela todinha. Nós vamos cantar aqui agora, e nós vamos cantar ela de cor, todo mundo. Nós não sabemos. Mas eu vou cantar uma música que você sabe de cor. Todo mundo vai cantar comigo, vamos lá? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Canta mais, deixa eu ver. Nosso Deus, Deus Santo monte. Vamos ver se você sabe mais, hein? Eu por mim cantava essa música todo domingo, todo dia, todo culto, e pronto, acabou. E para você? Você já pensou se o ministério de louvor subisse aqui todo domingo e cantasse essa música todo domingo? No terceiro domingo você ia falar assim, ô pastor, vocês estão com problema? Vocês não sabem cantar mais música não? E alguém podia dizer assim, eu estou enjoado dessa música já, pastor. Quem falou que a música é para você, meu irmão? Quem disse que nós estamos aqui para cantar para você? Quem foi que disse isso? Você lembra a música que eu cantei ali, a outra? Esqueci a outra, que eu queria cantar ela aqui também. Tinha uma outra música, mais antiga, porque as músicas boas que a gente sabe de cor, elas são antigas. Elas são as músicas antigas. E elas são músicas que adoram a Deus, elevam a grandeza de Deus, e o poder de Deus e a majestade de Deus. Você lembrou? Lembrou não? Então tá bom. Não foi essa não, mas tudo bem. A único que é digno, você pode cantar aqui. Olha o que essas músicas fazem. Grande é o Senhor. Então a igreja não está prestando atenção no louvor. Ela está olhando para o Senhor e está dizendo, Senhor, grande é o Senhor e muito de ser louvado. Citar ali a único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Nós estamos precisando, irmão, sair do campo das ideias. Mas não só isso. A gente está precisando começar a lançar semente. Eu queria mais uma vez te perguntar quantas sementes você lançou esse ano, 2025. Reclamar da igreja é bom demais, irmão. Dizer o que você concorda, o que você não concorda na igreja é maravilhoso. Carnalmente falando, é maravilhoso. Ficar dizendo o que você acha do fulano, do ciclano, do beltrano, é perfeito. A sua carne regozija quando você fala mal do outro. A sua alma vibra quando a sua carne fala mais alto e você começa a colocar a igreja com os seus problemas. Mas quantas sementes você lançou? Quantas sementes você plantou? Salomão está dizendo que a gente não pode descansar. E a semente, segundo a palavra, é o quê? Segundo as escrituras. A semente é o quê? É a palavra de Deus, que você semeia no coração dos outros. Pode ser que ela caia numa terra pisada, irmãos, na beira do caminho. Pode ser que ela caia entre os espinhos, entre as pedras. Mas pode ser que ela caia numa terra boa, e ela frutifique 30, 60 e 100 por um. Mas tem que lançar. Não cessa de lançar semente. Semeia pela manhã, semeia à tarde, semeia à noite. Lança a semente. Mas é muito mais fácil falar mal da igreja. É muito mais fácil falar mal do pastor. É muito mais fácil falar mal dos ministérios da igreja, dos trabalhos da igreja. É muito mais fácil falar mal dos presbíteros. Mas você já imaginou, se esta igreja, se a igreja brasileira
Porque aí eu quero trazer a igreja brasileira aqui, irmãos. Isso não é para IPJ, não é a palavra de Deus para todo crente espalhado pela face da terra. Você já pensou se a quantidade de igreja que tem em Aracruz, os crentes dela, lançassem sementes de manhã, de tarde, de noite? Você já pensou o que ia acontecer? Você já pensou se nós saíssemos do campo das ideias e começássemos a plantar? O que ia fazer depois que a gente planta, gente? Colher. Mas não planta. Quem não planta, não tem jeito. Não tem jeito. E deixa eu dizer uma coisa para você: aquele que planta impiedade, colhe o quê? É lei de semeadura. Aquele que planta amor, colhe o quê? Amor. Aquele que planta gratidão, colhe o quê? Gratidão. Aquele que planta insatisfação, colhe o quê? Insatisfação. O que planta mentira, colhe o quê? Mentira. O que planta um engano? Não tem como você plantar uma coisa ruim e receber uma coisa boa. Não tem como. E o que eu acho mais precioso, que Salomão olha para todas essas coisas, e ele vai dizer assim: olha, desfrute da vida que Deus te deu, porque um dia virá a treva. E eu quero finalizar aqui. Não pensa que a treva é o dia que você passou por uma enfermidade que foi pesada. Não pensa que a treva foi o acidente de carro que você sofreu. Não pensa que a treva foi alguma desilusão amorosa, uma perda financeira. Irmãos, o texto diz que serão muitos dias de treva. Eu não tenho condições de olhar para esse texto sem pensar que o capítulo 12, ele diz que a suma de todas as coisas, o que o homem deve saber, o que o homem tem que compreender, é que Deus há de trazer a juízo todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, até as que estão ocultas, e eu não posso deixar de olhar para essas trevas imensas e pensar que haverá dias, ou haverá o dia em que o Senhor trará o grande juízo. É o dia final. E muitas pessoas viverão em trevas espessas. Muitas pessoas passarão a eternidade nas trevas. Mas Salomão está dizendo então para nós: invista no reino. Seja generoso nesse reino, não pare de plantar, saia desse mundo teórico que você está vivendo, de achismo, de pensar isso ou pensar aquilo. Para com isso, comece a plantar, lance a semente, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite, lance a semente, desfrute do dia, sabendo que haverá um dia, e que nós viveremos num lugar que a luz não se apagará, irmãos. Amém? Salomão está ensinando a gente a viver para que no dia mau a gente não seja pego por ele, para que o dia do juízo você não caia em juízo, para que no dia final, ao invés da treva espessa, você desfrute da luz. Meus irmãos, tudo é semeadura. Não adianta, você não vai chegar diante de Deus e falar assim: mas a minha igreja não era tão boa assim, por isso que eu fiz desse jeito. Porque o meu pastor não fazia isso, não fazia aquilo, por isso que não é desse jeito. Porque o conselho da igreja fazia isso ou fazia aquilo, por isso que eu sou desse jeito. Porque eu tinha lá uns irmãos lá na igreja que me irritavam e por isso eu sou desse jeito. Eu tinha isso e aquilo outro, por isso que eu sou desse jeito. Lá o porquê você é desse jeito, Deus fala assim: o problema é seu. Apartai-vos de mim, não vos conheço. E você pode até dizer: mas eu preguei, eu fui na igreja, eu participei do evento dos homens, das mulheres, das crianças, eu fui em tudo, fui presbítero, fui pastor, fui líder de ministério, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Não te conheço, porque o seu investimento foi humano, carnal, terreno, e o Senhor conhece o seu coração. O Senhor conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa alma, Ele nos criou, Ele nos preparou, foi Ele que escolheu a gente, irmão.
Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. E de tudo que nós falamos aqui, você pudesse colocar sua vida diante do Senhor. Está precisando investir no reino? Está precisando sair do campo da teoria? Está precisando ser generoso? Está precisando ser um lançador de semente? Está precisando desfrutar da vida com mais alegria? Você vai colocar sua vida diante do Senhor. Porque o Senhor pode fazer com que você viva estes dias preparados para o grande dia. E que no grande dia, o dia em que haverá trevas espessas, você esteja guardado pela luz plena e maravilhosa luz de Cristo. Onde você está investindo sua vida? Onde você está investindo seus esforços? Aonde você está investindo os seus dons, os seus talentos? O Senhor pode fazer com que você seja um semeador do mais brabo. E você certamente colherá, e colherá muitos frutos, irmão, muito fruto, você vai colher muito. Mas plante muito, plante muito. Saia da zona de conforto, sai do lugar que você está. Plante semente, plante semente. Planta semente boa. Plante semente boa. A palavra de Deus no coração dos homens. Para que você possa desfrutar da eterna luz, da eterna graça, da vitória preparada para os santos. Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado porque nós temos aprendido tanto com Salomão, Senhor. Que existem coisas que vivemos nessa terra, são reais, é assim mesmo, mas elas revelam as coisas espirituais de maneira tão poderosa. E que essa noite seja uma noite de renovo, noite de acordarmos para um investimento que temos que fazer no reino do Senhor. A glória do Senhor, a majestade do Senhor sendo exaltada aqui nessa noite, em nome de Jesus, e para a glória do Senhor Jesus. Fique conosco, nos dê uma semana poderosa na sua presença, guardado pelo poder do teu Santo Espírito. É a oração que eu te faço em nome de Jesus.